Olá, eu sou Adriano Augusto e vou gravar agora o bloco 6, o mundo organizacional, estruturas, equipes e ambientes de trabalho. Então aqui, primeiras experiências em estruturas maiores. Me conta a história da primeira vez em que você trabalhou dentro de uma estrutura maior, como chegou lá, como se sentia no início, o que te surpreendeu. Eu vou contar aqui a história na verdade, não foi a primeira vez que eu trabalhei numa estrutura maior, mas foi a primeira vez que eu trabalhei com uma equipe maior, né, liderando uma equipe ali de quase 20 pessoas. Então eu estava dentro do ISES, o Instituto de Socioeconomia Solidária, e eu, né, já era gerente de projetos, tinha uma equipe menor ali com alguns clientes e projetos que a gente tinha. E aí eu fui assumir o programa Redes para o Desenvolvimento Sustentável, que era um programa do Instituto Votorantim, junto com o BNDES. Bom, e, então, eu assumi essa equipe, né, e aí tem essa relação com o próprio Instituto Votorantim, né? Então, primeiro, como é que eu cheguei lá? Era isso, eu estava numa gerência menor e eu fui para essa gerência, que era a gerência mais relevante ali do Instituto nessa época, né, porque era o maior programa que a gente atendia, para gerenciar uma equipe de 20 pessoas em 10 territórios e ter que lidar com um cliente, né, Instituto Votorantim, e também com as unidades de negócio, né, porque aí a gente atendia, obviamente o programa estava dentro do Instituto, mas em cada território você tinha uma unidade de negócio ali, ou da Votorantim Cimentos, ou da Votorantim Siderurgia, enfim. E eu, na verdade, já tinha tido algumas relações com o programa dentro do ISIS, então eu tinha participado no início, né, quando a gente fez uma avaliação dos planos de negócio, depois eu tinha participado da proposta inicial, uns 2 anos antes, quando a gente, né, começou a rodar de fato esse programa e projeto, e já tinha feito alguns diagnósticos territoriais ali para eles em outros lugares. Então, né, eu tinha um certo conhecimento já, né, do Instituto Votorantim, desse contrato que a gente tinha com eles, mas no início eu ainda, né, estava um pouco, confesso que até um pouco assustado, assim, no sentido, eu nunca tinha gerenciado, eu nunca tinha liderado uma equipe tão grande, né, então a gente tinha ali mais ou menos 20 pessoas e né, consultores ali também já sêniors, né, com experiência, etc. Então deu um pouco esse friozinho na barriga também de gerenciar essa equipe tão grande, e um friozinho na barriga nesse atendimento com o cliente também de atender às expectativas, né? E algo que tenha me surpreendido nesse processo é, eu acho que talvez assim, né? Tinha uma questão ali entre o próprio Instituto Votorantim com as unidades de negócio, né? E até em certo nível uma certa relação de submissão, né? Acho que o que me surpreendeu é que eu achava que o Instituto tinha mais autonomia com relação ao programa, mas no fundo, né, havia uma forte submissão a essas unidades de negócio. Então acho que essa foi uma surpresa. Descreva um episódio marcante desse ambiente que te mostrou como funcionam as relações profissionais dentro de uma equipe ou instituição, né? Pode ser positivo ou negativo. É, eu acho que teve um episódio, né, que marcou muito a gente ali como prestador de serviço, né? E aí não foi até tanto no início, mas depois já de um tempo. Um dos projetos que a gente apoiava, né, tinha tido alguns problemas ali na parte contábil, né, a gente acompanhava os grupos ali na parte administrativa, etc., né, prestava essa assessoria técnica, mas é óbvio também que a gente, né, tinha um certo limite nesse tipo de assessoria, né, aquilo que a gente fazia,
mas, né, isso trouxe um problema ali para aquele grupo e a unidade de negócio, o diretor, né, que era o diretor da fábrica lá, da fábrica, uma das fábricas, né, dos territórios que a gente atendia, ele entendeu que aquilo era responsabilidade nossa, né? E aí a gente, né, começou um cabo de guerra ali, uma briga também com o próprio Instituto Votorantim, mostrando que não era o nosso papel como consultoria, a gente não tinha como garantir aquilo, mas esse diretor queria que a gente arcasse com esse prejuízo, né? A gente, o Instituto de Socioeconomia Solidária, e aí, enfim, né, a gente acabou entrando um pouco nesse cabo de guerra, mas, né, as coisas às vezes estouram para o lado mais frágil, então depois desse cara bater muito o pé e insistir muito com o Instituto Votorantim, mesmo o Instituto, né, tendo um entendimento que era, né, parecido com o nosso, de que isso não era nossa responsabilidade, mas chegou um ponto que o próprio Instituto também não conseguia bancar aquilo frente à unidade de negócio e a gente teve que arcar com esse prejuízo. E acho que isso mostrou um pouco, né, que às vezes nem sempre o que está acordado, né, em termos de contrato, o que a gente julga ser o melhor ali também em termos até de metodologia, né, porque tinha uma questão de aprendizado do grupo ali, com as falhas que eram do próprio grupo, mas nem sempre isso é o que vai valer no contrato. E às vezes, né, você como consultoria, você vai precisar perder um pouco ali para poder continuar, para poder seguir adiante, né? Então atender à vontade de alguém que às vezes é importante dentro desse contrato. Então, claro, a gente lidava com 10 territórios, eram 10 unidades de negócio, então esse cara era só um dos caras, mas naquele momento a gente precisou ceder para conseguir também seguir adiante e virar um pouco a página, né? E aí, como é que era a dinâmica do lugar em termos de cultura, em termos de pressão, de valores e conflitos? Acho que tinha muito esse conflito entre instituto e unidades de negócio, né? E daí eu sempre reforço essa coisa, o quanto é importante, né, que o investimento social privado, seja dentro do instituto, seja dentro da própria empresa, né, ele esteja muito alinhado com a operação, ele esteja muito alinhado com o dia a dia do negócio, né, porque quando isso não se alinha, acabam surgindo conflitos nesses projetos e, enfim, quanto mais distante, né, um instituto, um investimento social está do negócio, mais difícil também para manter a agenda e tudo mais. Acho que tinha uma pressão, né, que era a gente como fornecedor do Instituto Votorantim, mas a gente se sentia como um fornecedor qualquer da mineração ali, né, com pressões de contrato, com pressões de entregas e etc. Havia inclusive, né, assim, quando você presta um serviço de consultoria, você presta também baseado um pouco, né, na quantidade de horas, consultores, equipe que você vai ter que alocar para isso. E eles, né, colocavam uma parte desse nosso contrato com um valor variável atrelado às metas, né? O que, claro, do ponto de vista de mesmo de gestão, né, acho que é uma prática interessante, porque, óbvio, né, a gente forçava a gente a ter que entregar os resultados, mas diferente do que acontece numa empresa, porque às vezes você tem o resultado variável atrelado às metas, né, um bônus que alguém vai ganhar, etc. Mas no nosso caso não era, né? Era o pagamento das nossas horas que corria risco da gente não receber caso a gente não, não cumprisse ali algumas metas, e aí também com entendimento, claro, acho meta super importante, é preciso ter mesmo, mas que algumas metas nossas elas eram atreladas ao resultado que as cooperativas, que as associações, que os grupos produtivos tinham ou não tinham, né? Então aquilo também não dependia 100% da gente, mas era a forma deles lidarem com o contrato e acho que tinha ali uma pressão grande com o fornecedor. Eu lembro no dia que a gente assinou o primeiro contrato também, né, com o programa Redes, eu estava presente junto com a diretora executiva lá do Instituto Votorantim e ela nos disse que o Instituto tinha essa fama, né, de
encerrar muitos contratos com seus fornecedores, o que eu acho que já mostrava um pouco dessa cultura e da pressão também que eles impunham junto aos fornecedores, mas acho que aquilo, né, atendeu o Instituto Votorantim por alguns anos, né, e sobre essa lógica de muita pressão com o fornecedor, de muita pressão vinda das unidades de negócio, acho que me ajudou bastante também a criar mais casca e, né, saber lidar bem com esse ambiente corporativo, mesmo quando tem pressão, mesmo quando tem muita cobrança. Tá? Desafios, conflitos e superações em estruturas de trabalho. Me conta uma situação em que você precisou lidar com pressão, conflito ou alta responsabilidade dentro desse ambiente, o que estava acontecendo, como você reagiu, o que isso te ensinou. Eu acho que sim, de alta responsabilidade, né? Logo que eu assumi, a gente tinha ali a cada a cada 3 meses, né, a gente tinha uma reunião que era feita com o Instituto Votorantim, e aí a gente ia passando pelos 34 projetos, e aí passava com cada uma dessas unidades de negócio. Então a gente tinha ali, né, a equipe do Instituto Votorantim responsável pelo programa Redes, e com as unidades de negócio a gente estava ali sempre lidando com os gerentes das unidades, os diretores executivos, né? Então tinha um grande nível de responsabilidade de preparar não só todo o material, mas como preparar a minha equipe, que também, né, apresentava isso para o nosso cliente, para o Instituto, para as unidades de negócio. Então, acho que é isso, acho que me ensinou a fazer apresentação executiva, me ensinou, né, a ter uma linguagem também bem direta. Então, assim, né, a gente no fim, para passar por 10 territórios, 34 projetos, a gente passava quase que o dia lá inteiro no Instituto Votorantim, mas a gente tinha, né, então você ia tendo horários onde começava no primeiro território, falava de 3 projetos, era uma unidade de negócio, uma pessoa da minha equipe. Aí ia para o segundo território, outra pessoa da minha equipe, outra unidade de negócio, né, e assim a gente ia passando pelos 10. Então, a gente precisava ter uma capacidade ali também de síntese, né, de um diálogo executivo, que eu acho que foi algo que eu, né, já tinha um pouco ali de outras experiências, mas ali eu precisei estar muito mais afiado e entender que em muitos momentos é isso, assim, né? Então, você vai falar com o diretor da unidade de negócio, tem 3, 4 projetos acontecendo no território dele, mas qual que é a mensagem-chave ali de cada um? O que você precisa daquela unidade de negócio, né? Se precisa de algum apoio, se precisa de alguma aprovação, enfim. Então, conseguir ser bem objetivo e ao mesmo tempo também não deixar de destacar, né, os avanços, os trabalhos da minha equipe, né? Então, claro, a gente também, óbvio, tinha que falar dos problemas, não era fugir deles, mas de alguma maneira também como né, saber valorizar ali o que a equipe estava fazendo, os avanços que a gente tinha com os projetos. Então era uma situação de alta responsabilidade, de muita pressão também, porque, né, enfim, eventualmente a gente também era bastante questionado dentro desses ambientes com relação aos resultados, ao andamento dos projetos, e às vezes algumas situações de conflito também, como eu expliquei a situação que a gente teve ali com um diretor específico da fábrica que, né, é, enfim, colocou, né, toda essa responsabilidade ali de uma falha que não era nossa, mas que a gente acabou tendo que arcar e pagar com isso. E descreva um desafio grande que você enfrentou nessa fase, técnico, emocional, relacional e como superou, né? Eu acho que foi um desafio logo de cara, foi o desafio também de conquistar a minha própria equipe, né? A equipe, ela vinha de uma liderança anterior, que era uma liderança bastante humana, assim, né, o que, claro, é muito positivo. Só que, apesar de um tato humano muito bom, né, a parte mesmo da gestão era uma parte que ficava muito solta. Então, a minha equipe não estava acostumada a lidar com cobrança de resultados, a apresentar resultados, indicadores, metas, né, e trabalhar com mais clareza. Uma equipe que vinha de um background ali muito social, mas a gente era muito cobrado pelo cliente pelos aspectos também do negócio dos projetos, né? Pelos aspectos econômicos. E aí,
quanto de renda que os projetos estavam gerando, quanto que os projetos estavam faturando, né? Então, tudo isso eram dados e informações que quando eu cheguei a equipe não tinha ainda muito estruturado e a gente precisou estruturar um processo mais forte de gestão e no início também eu enfrentei muita resistência, né? E aí coisas até de, né, eu vinha um pouco do perfil mais corporativo, de trabalhos com a Unilever, né? Então eu via isso inclusive como uma crítica, só que era isso que o momento do contrato estava pedindo, o cliente, o Instituto Votorantim estava nos cobrando, e eu precisava fazer com que a equipe respondesse a isso, né? E aí, né, eu senti essa resistência no início, a gente logo, né, acabou fazendo ali, então era uma equipe que também ficava muito espalhada pelo Brasil, né, então eu tinha os assessores locais que estavam nos territórios, né, nos 10 territórios, eu tinha uns consultores que ficavam rodando esses territórios, né, alguns estavam em São Paulo, outros não, mas eu senti que era importante ali a gente construir um team building, né, então eu chamei a gente conseguiu trazer todo mundo para São Paulo, mesmo com pouco recurso. Eu lembro que a gente acabou fazendo esse dia de team building, foi no salão de festas do prédio que eu morava, justamente para a gente não ter muito gasto. Mas foi um momento também de trazer todo mundo para perto, de abrir um diálogo, de abrir um espaço para eles trazerem também ali os problemas, as queixas, os desafios que eles estavam enfrentando, mas para a gente conseguir fazer um novo pacto em torno daquilo que a gente precisava entregar, né? E mostrar para eles que essa parte de gestão, né, e de ter indicadores, metas, etc., um era algo que o cliente solicitava, né? Então a gente precisava demonstrar isso para o cliente, porque, né, o cliente estava pedindo, mas dois, era importante como gestão de projetos, né? Assim, se a gente não consegue, beleza, a gente vai lá, estabelece bons relacionamentos com as cooperativas, as associações, né, que recebiam investimento do programa Redes, mas se no fim das contas a gente não está gerando maior renda, não está ajudando esses grupos a venderem, a fazerem uma boa administração, a gente não ia conseguir dar autonomia, não ia conseguir atingir os resultados sociais que a gente também almejava, né? Então acho que foi o momento mesmo de mostrar a importância né, dessa questão também, né, mais gerencial, econômica, financeira dos projetos, e acho que é uma coisa que eu bato muito na tecla e vejo muito isso também, né, em áreas de responsabilidade social, pessoas que trabalham às vezes com projetos mais sociais, têm essa dificuldade em falar de números, falar de resultados econômicos, falar de resultados de negócio, e é algo que, né, a gente precisava fazer e foi um grande desafio ali também com a equipe, trazer a equipe mais para próximo disso. Esteve algum momento em que você se sentiu deslocado, subestimado ou em dúvida sobre a sua capacidade? Me conta esse episódio. Eu acho que né, com essa equipe, quando eu entrei, tinha um pouco assim, acho que a equipe me subestimava do ponto de vista, assim, né? Eu era mais jovem do que do que esses consultores e acho que muitos me subestimavam do ponto de vista se eu seria capaz de dar conta de gerenciar aquela equipe. E tinha um pouco essa coisa de me sentir deslocado, porque muitos da minha equipe vinham dessas trajetórias mais de campo social e de projeto social, e eu vinha, né, de uma trajetória já mais corporativa, né? Eu tinha saído da Unilever, né, mesmo dentro da instituição como gerente de projetos, eu assumia contas, né, já relacionadas também com grandes empresas. Então eu tinha mais essa experiência corporativa e as pessoas tinham uma experiência mais de projetos sociais. Então eu me sentia um pouco deslocado e às vezes, né, quando eu trazia esses temas mais do olhar do negócio, etc., eu sentia também essa resistência e acho que dúvidas sobre a capacidade, né, também acho que nesse momento de integração com essa nova equipe, né, e claro, quando você está eu tinha uma equipe de 3 pessoas, fui para uma equipe de 20, né? Então você mesmo por vezes também se pergunta, né? E eu me perguntava se
se eu realmente daria conta, né, de fazer aquela gestão, de atender o cliente e tudo mais. Mas foi isso, eu assumi esse grupo, né, essa equipe, acho que foi mais ou menos entre abril e maio de 2015. E aí era isso, a gente precisava entregar esses resultados e virar essa chave até o fim do ano, né? Os contratos normalmente dessas consultorias são contratos anuais. E aí não só eu consegui fechar o ano, né? A gente entregou os resultados, bateu as metas que precisava bater, acho que consegui estar bem com a equipe e a gente ter a renovação do contrato para mais o ano seguinte, né? O que óbvio era um indicador ali de sucesso também do trabalho que estava sendo realizado, né? Me conta sobre alguém que marcou sua experiência nesse lugar, né? Colega, chefe, supervisor, coordenador, líder, etc. O que essa pessoa representou, que impacto ela teve em você. Eu, né, acho que tinha uma pessoa que é, era ali, né, assim, a gente era sócio no ISIS, mas, né, como ela estava mais tempo, ela tinha um papel também de ser a minha chefe. E eu acho que era uma pessoa que, né, que me ajudou muito, assim, né? Então a gente compartilhava muito desses desafios e tal. Ela também era responsável por entregar né, os resultados com esse cliente. E então a gente tinha uma relação muito de parceria, assim, né? É claro que eu estava mais assim no dia a dia, na gestão da equipe, mas ela acompanhava muito, muito de perto também esse contrato, esse cliente. E, né, a gente então tinha muita troca, né, e tinha muita abertura para propor as coisas, né, então acho que foi uma relação ali com uma liderança muito positiva naquele momento, né, acho que eu aprendi muito com ela, acho que ela também, né, aprendeu comigo, acho que a gente conseguiu entregar ali um bom resultado, né, fazer uma boa dobradinha, então acho que ela me completava, né, em pontos que às vezes eu também não era tão bom e eu completava ela, enfim. Acho que a gente conseguiu estabelecer uma, né, como equipe ali, uma equipe de gestão forte. E acho que ela me ajudava muito também nesse tato com as pessoas da equipe, né, de como liderar. Então ela me trazia alguns feedbacks, né, como ela estava mais tempo no contrato, às vezes algumas coisas específicas a equipe procurava ela e aí então, né, essa pessoa me ajudou muito também a fazer essa leitura mais da equipe, a me aproximar mais das pessoas, né? Então, assim, eu entrei e, claro, como tinha essa pressão por resultados, eu tinha um foco muito grande no atingimento das metas, em bater os resultados, né? A gente tinha dois grandes indicadores, que eram indicadores de marcos dos projetos e indicadores de aportes, né, do nível de recursos que o Instituto passava para eles. Então, eu lembro que eu criei esses lemas ali com a equipe, o que também facilitava o entendimento do que eles precisavam entregar e para onde eles precisavam ir, mas eu acho que essa pessoa também me ajudava a equilibrar um pouco de falar, olha, não é só marca aporte, né? Então vai lá, conversa com essa pessoa, né? Então ela me ajudava um pouco nessa leitura da equipe, acho que esse foi um dos grandes impactos. E acho que também vale dizer, um desses consultores, né, que era também um consultor já mais sênior e tudo, que eu acho que tinha certas expectativas também de crescimento ali dentro da organização e eu acabei assumindo, né, uma posição de liderança. A gente no início acabou tendo muito conflito ali da forma de lidar, da forma de atender os projetos. A gente aí participava tanto do programa Redes, mas a gente tinha outros contratos ali que eu gerenciava e que ele era consultor. E a gente teve bastante conflito no início, né? Acho que eu trazendo essa forma de trabalhar, de olha, precisamos ter mais resultado, melhorar a gestão e tal. E ele era uma pessoa muito do movimento social, né? Então, já tinha muitos trabalhos ali com organizações de catadores também. Então,
ele era muito bom nesse tato, né, com as organizações sociais, mas faltava também essa coisa mais de fortalecimento da gestão, de trazer resultados, saber mostrar os resultados e tal. E a gente então teve muitos conflitos, mas, né, acho que eu fui aos poucos ali também, né, a gente foi acertando um pouco esses ponteiros, acho que ele foi trazendo coisas do que ele via, assim, dessa preocupação com o lado social, e eu fui também equilibrando e puxando ele um pouco mais para a questão mais da gestão e de resultados financeiros. Acho que no início a gente teve esse conflito, mas depois a gente foi se acertando, inclusive viramos amigos e tal. Até hoje eu falo ainda com ele ali. Né, então a gente, né, também conseguiu, acho que, contornar e ver que no fundo os objetivos eram comuns, acho que eram só visões diferentes de como lidar. Mas era isso, como liderança eu precisava também puxar alguns temas. Eu acho que foi nesse sentido. Descreva um episódio em que você precisou assumir responsabilidade extra mesmo sem ter o cargo ou título para isso, né? Acho que isso foi uma constante dentro do ISIS ali, né? Que era essa organização e a gente atendia Instituto Votorantim, atendia outros projetos. Então, mesmo quando eu assumi a gerência do programa Redes, eu ainda estava com a gerência de projetos, né, de outros projetos que a gente tinha com outros clientes, Camargo Correia, Lina Galvani, etc. Então, né, a gente ainda não tinha um novo gerente, eu assumi as duas gerências e fui tocando isso até a gente trazer uma pessoa nova, mas eu sempre no ISIS assumi mais responsabilidades, né? Então eu sempre participava ali, né, com metodologias, participava de outros contratos, então ainda quando eu estava como gerente de programa no Instituto Votorantim, a gente pegou um outro contrato importante com a Fundação Vale, e aí no primeiro projeto que a gente tinha com a Fundação Vale, que era o do programa Agir, né, para empreendedores locais, então, né, a gente começou a ter também, assim, as coisas estavam indo bem, mas começou a ter uns problemas ali dentro do território onde esse programa estava sendo estabelecido, então eu precisei ir lá para o território. Não era um trabalho assim, né, que eu era o responsável, mas entendendo a importância que aquele contrato tinha para a organização, eu fui lá ajudar. Então acho que isso foi uma constante dentro dessa organização. Depois eu me tornei diretor de metodologia e de impacto, mas eu ajudava a cuidar, a estruturar a área administrativa e financeira, né, que a gente tinha alguns desafios ali também com o próprio administrativo e financeiro da instituição. Então, acho que isso foi sempre uma constante lá e na verdade, acho que todos os contratos, depois que eu fui assumindo também com a minha própria consultoria, né, acho que eu sempre procurei entregar mais do que era o que estava no contrato, né, e acho que isso sempre foi muito positivo, até porque no sentido de eu já contei isso, mas eu acho que todas as empresas com as quais eu, né, vendi projetos, etc., a gente sempre teve um processo de pelo menos uma renovação, assim, né? Nunca foi um contrato que eu fiz um contrato, acabou o contrato e a empresa não me contratou mais. Então sempre houve, né, entre aspas, essa recompra. E eu acho que isso muito em função dessa coisa de entregar mais do que se espera, entregar mais do que o que a gente combina. É, até porque muitas vezes a minha visão é a visão de que, né, o cliente precisa ter sucesso naquilo que ele está me contratando. E às vezes para ele ter sucesso a gente precisa entregar mais do que o que está sendo pedido, mas sabendo que se ele vai ter sucesso, isso também é o meu sucesso, enfim. Então acho que é um pouco isso. E quando foi a primeira vez que você percebeu que tinha habilidade para liderar, orientar ou apoiar outras pessoas, né? Eu acho que esse esse processo de ter uma equipe de 20 pessoas, acho que me mostrou que eu era capaz disso, né, de poder liderar uma equipe grande e orientar as outras pessoas. E acho que eu né, falei um pouco desse desafio inicial que eu tive com a equipe, né, acho que alguns me subestimavam um pouco ali nessa questão até do nível de senioridade, mas né, ao final desse primeiro ano e depois a gente ainda
renovou mais 2 anos de contrato com o cliente, né? Mas eu sempre tive feedbacks positivos ali das equipes, né? Então a gente tinha equipes que eram esses assessores locais que estavam dentro dos territórios, e esses consultores um pouco mais sêniores, mas eu acho que eu tive sempre feedbacks positivos de ter contribuído, de eh, levar um pouco de voz daquilo que eles se queixavam, ao mesmo tempo protegê-los quando, né, o cliente às vezes trazia queixas ou demandas do que estava acontecendo no território e eu, né, puxava essa responsabilidade para mim, né, então acho que esse tipo de situação me mostrou que eu tinha essa habilidade e isso fez com que algumas dessas pessoas, né, então quando eu ia às vezes nos territórios, elas me puxavam para conversar e não só às vezes para falar, né, do nosso contrato, do nosso projeto, mas conversar de opiniões sobre carreira, sobre outras coisas ali que iam além daquilo que a gente estava fazendo, né? Então, acho que ali eu percebi que eu, né, tinha habilidade para liderar e conseguia também apoiar outras pessoas. E acho que vale contar aqui também, especificamente lá dentro dessa estrutura do ISIS, né, a questão até de assumir responsabilidades extras. Em determinado ponto, a organização estava crescendo, cresceu muito rápido, né? A gente, quando começou ali em 2014, era, sei lá, uma equipe de umas 15 pessoas no máximo, e aí a gente chegou até uma estrutura aí de umas 70 pessoas lá, uns 2, 3 anos depois. E a questão da responsabilidade extra, a área administrativa e financeira, né, não estava conseguindo acompanhar muito, né, esse processo de crescimento. Assim, não era que não estava conseguindo acompanhar, mas, né, a pessoa que era responsável vinha, né, tendo alguns desafios ali. A gente teve que contratar um novo gestor para a área e tudo mais. E aí eu assumi essa responsabilidade de liderar essa pessoa, né, na chegada dela e no processo ali dela também conseguir assumir a área. Então, dentro da estrutura que existia na diretoria, e aí de novo eu era o cara lá que vinha da engenharia, matemática e etc. Então, também tinha um perfil um pouco melhor assim para lidar com a área financeira e estruturar processos e tudo. Então, eu que contratei essa pessoa, que era uma pessoa também até bem mais sênior do que eu, que vinha do mercado, com bastante experiência na área financeira, mas nunca tinha trabalhado numa organização do terceiro setor, né? Então, eu fiz a contratação dela, fiz a gestão dela e a gente junto estruturou essa área administrativa financeira, então, ali do ISIS. É, E acho que ali eu vi que também eu tinha habilidade para liderar, para orientá-la. Ela me procurava muito porque, né, ela tinha muito conhecimento de questões financeiras, mas tem coisas que são bem particulares, né, de uma organização, né, da sociedade civil, que é diferente de uma empresa. E foi alguém que eu acho que, né, a gente criou um vínculo forte. Depois, quando eu saí também do ISA, ela continuou lá e a gente sempre manteve esse contato. Ela me procurava para pedir dicas, né, para me contar um pouco do que estava acontecendo, mas a gente estabeleceu ali uma relação que foi importante e que eu acho que foi isso. Foi tanto o momento que eu assumi uma responsabilidade extra, quanto o momento que eu, né, tive que liderar, orientar e apoiar uma pessoa ali da equipe que estava chegando e se ambientando ainda um pouco no ambiente, mas com um desafio muito grande que era, cara, a gente tinha que trocar o pneu com o carro andando, né? E aí fomos aos poucos estruturando, mas sem deixar a operação parar, sem deixar as coisas não acontecer. Eu acho que esse foi um processo interessante. Conquistas, resultados e reconhecimento. Me conta uma conquista importante que você teve dentro dessa estrutura, um resultado, um reconhecimento, uma melhoria, um caso resolvido, uma situação difícil que você virou, né? Acho que eu já falei de pelo menos duas aqui. Acho que a primeira foi essa, quando eu assumi o contrato do programa Redes, a gente estava, né, sendo mal avaliado pelo cliente, sendo questionado pela falta de gestão e de processos. E aí, em pouco mais de 6 meses, a gente reverteu essa situação
entregou os resultados do ano, renovou o contrato, né, pelo ano seguinte, depois renovou mais 2 vezes. Então, acho que essa foi uma situação. A estruturação da área financeira foi outra situação também, não era nem, né, assim, da minha responsabilidade, mas eu assumi aquilo para mim, contratei a pessoa e estruturei os processos. Também acho que foi uma situação resolvida. E acho que o reconhecimento ele foi vindo assim, né, de várias maneiras, né, melhorias de remuneração, ajustes de remuneração, até o ponto, né, de me tornar diretor da instituição, né? Então, depois de gerente de projetos, eu virei diretor de metodologia, diretor de impacto. Então, acho que isso também é um reconhecimento. E aí de resultados até, assim, né, eu não tenho números aqui precisos, porque foram tantos projetos que a gente tocou, incentivou, mas eu diria que uma execução aí talvez de mais de 50 projetos, mais de 2.000 beneficiários, né, e aí eu falo beneficiários, pessoas que de alguma maneira tinham acesso a trabalho, aumento de renda e tudo mais, né, nessa linha da inclusão socioprodutiva. Então, eu acho que essa conquista aí foram conquistas importantes que eu fui fazendo. Então, assim, ao mesmo tempo que ajudando a organização a crescer e a se estruturar, gerando impacto social e impactos ambientais relevantes com os projetos que a gente desenvolvia. Descreva um momento que alguém reconheceu o seu trabalho de forma especial, como é que você se sentiu, o que isso mudou em você, né? Eu acho que vale dizer, né, que um dos fundadores lá do ISIS, que trabalhava lá, né, e era uma, na verdade, a principal liderança ali, ele era também fellow da Ashoka, né? A Ashoka é a maior rede de empreendedores sociais do mundo. Começou nos Estados Unidos com um cara que era ex-consultor da McKinsey e tal, e ele começou a estudar um pouco negócios sociais, empreendedores sociais, e ele criou essa rede que se estabeleceu como a maior rede de empreendedores sociais do mundo. Para quem é do campo social, é uma rede muito famosa e reconhecida. E houveram 2 projetos ali onde a Choca convidou o Isis e esse fellow lá, o Felipe, para fazer parte de programas, né, aonde eram programas de aceleração, aonde então a Choca investia, né, nas organizações que estavam dentro da sua estrutura. Então ela tinha escolhido investir no ISIS, e aí o Felipe, na época, acabou me colocando à frente desses 2 projetos, né? E foram projetos muito interessantes. Primeiro, um que aconteceu mais no nível Brasil, mas a gente já ali tinha apoios, né, de consultores da McKinsey, né? Então tinha um investimento em consultores de fora para a gente estruturar uma iniciativa ali que a gente estava criando. E aí aquilo me colocou também junto em contato com alguns grandes empreendedores sociais do Brasil. Então, o Joaquim de Mello, que é o fundador do Banco Social do Nordeste, o Rodrigo, que é um sócio ali da Aliança Empreendedora, um dos fundadores da Aliança Empreendedora, né? Então, assim, nessa experiência eu tive contato com vários empreendedores sociais e tive contato também, né? A gente recebia muito esse aporte de conhecimento de consultorias renomadas como a McKinsey. E num segundo processo desse de aceleração, a gente também foi parecido, só que aí a gente foi para um nível mais regional, né? E aí eu tive contato com outros projetos e outras iniciativas, né, de empreendedores sociais dentro da América Latina. E ao final desse processo a gente ia apresentar o projeto lá que a gente estava desenvolvendo no Chile, né? Então eu ganhei essa viagem para o Chile e tudo. E acho que foi isso, assim, foi uma forma também lá que, né, o Felipe, que era a liderança ali do ISIS, teve de reconhecer o meu trabalho e etc. Então foi me colocar dentro desse ecossistema que me expôs ali a muito conhecimento, a contato. E claro, aí a gente foi desenvolver um projeto, né? Então tinha uma questão também de gerar resultado para a nossa organização. Mas foi isso, né? Eu acho que ter ido para o Chile, né?
para representar o ISES dentro dessa rede de empreendedores sociais de todo mundo, que é a Choca, foi uma forma de reconhecimento muito legal. E se teve algum caso, projeto que virou uma referência para você nessa fase, me conta essa história. Acho que quando a gente estava terminando esse projeto com o programa Redes, né, surgiu uma oportunidade de fazer um trabalho de relacionamento com comunidades pela Ômega Energia, né, que é uma empresa de energia que trabalhava com um parque eólico, e eles tinham um parque eólico nos Lençóis Maranhenses, né? E aí o projeto, basicamente, eles estavam instalando lá um parque eólico nos Lençóis Maranhenses, mas estavam, né, numa relação, construindo uma relação, eram 3 associações de moradores ali, e eles estavam, né, construindo essa relação com as associações de moradores, que eram moradores aonde os parques estavam sendo instalados, então eram relações muito estratégicas para o negócio, mas que, né, estavam no momento ali de alguns conflitos, né? Eu lembro quando a gente chegou lá, por exemplo, tinham vários moradores se queixando que a estrada, né, por onde passava as pás eólicas, etc. A estrada que foi construída para, né, também a construção do próprio parque eólico, ela estava matando alguns animais, né? Eles tinham ali muitos moradores eram criadores de bodes, de cabras e tal, e alguns deles estavam perdendo seus animais. Alguns animais antes tinham, né? Eles atravessavam o espaço onde estava a estrada para chegar até onde eles podiam beber água. Eles não estavam conseguindo fazer isso. Então tinha uma relação ali de um certo conflito e a gente chegou para organizar um pouco os projetos sociais, né? Essas organizações elas recebiam, elas tinham direito lá a um royalty, né? Vindo dos parques eólicos, mas elas precisavam gastar isso em projetos coletivos, né? E aí a gente foi ajudar a construir um pouco esses projetos coletivos, o que queriam ser e tal. E aí vieram várias ideias de restaurante comunitário, de galinheiros e tal. Mas então a gente acabou ajudando. Para mim foi uma referência também, assim, primeiro pelo local, né? Apesar dos desafios ali, mas um local muito bonito. Eu já tinha ido nos Lençóis Maranhenses anteriormente, né, como turista, mas também é uma experiência muito diferente quando você chega ali para estruturar um projeto, né? E aí você realmente entra dentro da comunidade, vai nas casas, vai falar com as pessoas, com as associações. Então foi uma experiência também bastante enriquecedora do ponto de vista pessoal, mas bastante desafiadora também do ponto de vista do contexto, né? E aí chegar num novo território, a gente vindo de fora, de São Paulo, lá no Maranhão e tal, mas a gente foi aos poucos também conquistando, estabelecendo essa relação com a comunidade e etc. E sempre nesse trabalho também eu digo, né, de traduzir a linguagem entre empresa e comunidade, né, para fazer com que essas duas organizações falem a mesma língua. Acho que esse é um desafio também que muitos consultores aí de sustentabilidade, de responsabilidade social enfrentam, mas que fazer públicos tão diferentes falarem a mesma língua e para isso às vezes a gente acaba tendo esse papel de tradutor e etc. Me conta crises, desilusões e viradas internas, né? Me conta sobre um episódio em que você se desiludiu com esse ambiente, algo que feriu seus valores, sua visão, o seu jeito de trabalhar, o que aconteceu, como você reagiu, o que decidiu é, depois disso, né? Acho que teve uma primeira desilusão quando, né, eu saí da Unilever, do ambiente corporativo, e aí quando eu fui, né, para esse ambiente de desenvolvimento de projetos ambientais e sociais, mas, né, de um ponto de vista de prestar consultorias para as empresas e para os institutos privados e apoio a ONGs, cooperativas e associações, achava que eu tinha uma certa ilusão de que seria um ambiente onde as pessoas também estariam mais preocupadas, né, com gerar impacto, com construção de um mundo melhor e etc. E eu vi que muitos dos problemas, né, de relacionamento e
até ambições e etc. que existiam nas empresas também existiam nesse ambiente, né? Eu acho que isso foi algo que me desiludiu um pouco, assim, eu não sei, tinha uma expectativa de ser diferente, mas no fundo eu descobri que eram tudo pessoas e, né, as mesmas questões das pessoas em um ambiente corporativo também se repetiam nesses ambientes. É, mas acho que algo que feriu um pouco, né, o meu valor foi o episódio que eu contei, né, assim, quando a gente enfrentou lá um desafio de um dos grupos, né, que a gente atendia, estava com... basicamente eles tinham tido um problema lá com o contador e aí converteram uma dívida que, enfim, não deviam ter convertido, mas que, né, a gente entendia, né, como consultoria que apoiava e etc., que às vezes essas falhas aconteceriam num processo, né? Quando você está pegando, às vezes, né, esse tipo de associação cooperativa que recebia o investimento lá do programa Redes e do Instituto Votorantim, a gente está falando com pessoas com baixo nível de escolaridade, com, né, assim, baixo conhecimento administrativo, financeiro e etc., e que de repente, né, se tornavam ali, eram líderes, eram, né, os cabeças de negócios que estavam recebendo algumas centenas, né, ou milhares de reais ali para tocar um empreendimento, etc. Mas a gente entendia que era um processo onde aconteceriam algumas falhas, né, falhas de gestão, falhas administrativas, como parte do processo de aprendizado desses empreendimentos, né? E aí a gente tinha esse alinhamento com o Instituto Votorantim, mas quando essa falha veio à tona, né, e aí o diretor entendeu que a culpa era da consultoria e não era a culpa do negócio, não era um erro admissível dentro do processo que eles estavam de aprendizado, ele quis que a gente assumisse a responsabilidade. E acho que aquilo feriu alguns dos valores que a gente tinha em termos de construção de autonomia, em termos, né, de a gente está construindo essas associações cooperativas. Eram negócios que eram praticamente startups, né? E aí, como startups também, elas, é isso, cometem erros, cometem falhas, e aí foi um pouco isso, assim, né? Acho que a reação foi primeiro de tentar mostrar que isso era parte do processo, a gente foi tentar construir, dialogar, né? Acho que também procurar mais respaldo do Instituto Votorantim, que né, estava com a gente nessa relação com as unidades de negócio, mas depois disso eu decidi que, né, assim, algumas coisas a gente precisaria realmente de assumir, porque a gente também não poderia ficar exposto nesse ponto de perder os recursos financeiros que a gente tinha, porque isso afetaria eventualmente, né, aquilo que a gente estava pagando para aquele projeto, afetaria os resultados da nossa instituição, né? E aí descrevo uma situação difícil que quase te fez sair ou desistir da área, né? O que me segurou. Acho que aí foi depois, no final, a minha saída do ISIS, né? Houve uma solução da sociedade que havia ali. Né, eu estava nessa estrutura societária, éramos 4 pessoas, né, como diretoria executiva do ISIS, e, enfim, e aí por questões de conflitos mesmo entre nós 4, houve essa dissolução, e no final cada um foi pro seu canto, e eu acho que aquele momento ali eu falei, cara, quer saber, não quero saber disso mais, assim, eu tinha uma visão que era diferente, mas esses conflitos me lembravam muito, né, os tempos corporativos e tal, então até que ponto que fazia sentido estar trabalhando ali numa organização da sociedade civil, mas acho que o que me segurou, no fim das contas, não lá, né, porque aí eu fui para outras organizações, desenvolvi outros trabalhos e aí também abri a minha própria consultoria, mas foi seguindo o meu propósito de, né, construir negócios mais sustentáveis, de construir negócios que sejam melhores para o mundo, que reduzam seus impactos, né? Então acho que foi isso. E teve algum momento nessa fase que você percebeu que precisava mudar a maneira como via o trabalho, as pessoas ou a vida, né? Então me conta essa virada, né? Eu acho que é, eu acho que tiveram sim, né? Assim,
é também um tanto difícil assim, né? Eu ajudei a construir o instituto, né, o ISES lá, o Instituto Socioeconomia Solidária. Quando a gente começou, a gente, né, numa organização que, sei lá, em total de projetos tinha um faturamento de 1 milhão. Quando eu saí, a gente estava já com um faturamento ali de mais de 10 milhões, né, em projetos, e aí com uma equipe muito grande e tal. Mas eu percebi que eu precisava construir algo que fosse para mim, né? Que até então eu vinha construindo algo para os outros, é, né? E que era isso. E quando a sociedade se dissolveu, eu, né? Saí quase que com uma mão na frente e outra atrás, e eu percebi que eu precisava trabalhar para mim e não trabalhar para os outros. Então acho que esse foi um momento de virada com essa saída do ISIS. O que você descobriu sobre si mesmo trabalhando em estruturas maiores, né? Me conta uma situação que revelou claramente seus pontos fortes como profissional. Acho que eu já contei alguns pontos, né? Então, assim, né, meu ponto forte como liderança, de conseguir liderar uma equipe ali de 20 pessoas, uma equipe sênior e etc. E ao mesmo tempo que eu liderava essa equipe, eu era o responsável pelo atendimento ao cliente, por, né, fazer essa gestão junto ao Instituto Votorantim, fazer essa gestão junto às unidades de negócio. É, acho que em termos de estratégia, né, dentro do ISE eu fui participando sempre das discussões, não só dos projetos que eu gerenciava, mas das discussões da organização como um todo, a estruturação da área financeira que eu comentei, mas ajudava também na estruturação do RH, ajudava a criar a área de metodologia e impacto, que foi a área que depois eu fui me tornar diretor, né? Então acho que foram situações ali que mostravam meus pontos fortes como profissional. E acho que vale dizer também, assim, ao longo da minha trajetória dentro do ISIS, eu muitas vezes fui responsável, né, por fazer propostas técnicas e comerciais. Então, no próprio programa Redes, com Instituto Camargo Correia, com Fundação Telefônica, né? Então, às vezes surgiam oportunidades, né, de, a gente quer estruturar, quer fazer um projeto, e aí eu participava um pouco dessa articulação de como é que a gente vai atender esse projeto, que equipe que vai ser necessária, que tipo de intervenção, qual a metodologia. Então, acho que isso ajudou a fortalecer os meus pontos fortes. E situações que revelaram os meus pontos fracos, né? Então, acho que expectativa alta demais, né? Essa coisa de... Eu tinha uma expectativa de que eu ia me tornar sócio, porque eu atuava como um sócio da organização, né? Eu estava ali nas decisões, eu estava no conselho que tomava as grandes decisões da organização junto, né, com os sócios e etc. Mas isso acabou nunca se concretizando, né, realmente numa estrutura societária. É, eu acho que outro ponto fraco meu, essa dificuldade com a autoridade. Então, assim, né, eu questionava muito, né, esses sócios do ponto de vista também de algumas escolhas e etc. E acho que isso também acabou desgastando, com o passar do tempo, isso acabou desgastando a relação, porque eu também não era alguém que topava muito, assim, me subordinava muito às coisas. É, eu acho que, né, também houve um momento ali, por mais que eu tenha tido uma boa performance no contrato, né, do programa Redes, mas isso foi a um custo também de excesso de trabalho, de desequilíbrio, né, assim, profissional e pessoal. E aí acho que isso mostrava uma certa falta de organização, de não saber colocar os limites onde eu precisava colocar limites e tal. E, enfim, isso acabava também me sobrecarregando e acho que não era bom para minha saúde. E qual episódio dessa fase te ensinou algo sobre o tipo de profissional que você nunca mais queria ser? Eu acho que essa questão
do excesso de trabalho, sabe? De não saber ter limites, de ter hora para começar e não ter hora para acabar. Então, isso me mostrou algo, porque eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que hoje tem várias organizações, empresas, né, que né, também prestando consultoria, a gente sabe disso, lida com isso, vê as pessoas, mas eu vejo muito sofrimento, né, às vezes nessa história do jornadas muito exaustivas, muito longas, né, e as pessoas, entre aspas, às vezes até acham bonito dizer que trabalham horas demais e etc. E eu acho que isso tem de uma cultura tóxica e ao mesmo tempo de vários fatores de improdutividade, né? Então acho que eu e confesso que essa virada de chave, ela demorou um pouco a vir na minha vida e acho que ela veio com mais força depois que a minha filha nasceu, que eu comecei a ver, cara, que assim, né, 8 horas de trabalho no dia devem ser mais do que suficientes para dar conta de fazer tudo o que precisa ser feito. É preciso ter organização do tempo, é preciso ter foco, né? É preciso ter uma série de coisas, mas com esse entendimento de que, né, assim, eu também quero ter horas com ela, passar horas com a minha filha, com a minha família. E se eu não botar esses limites e né, ter esses bloqueios, ninguém vai fazer isso por mim. Né? As organizações vão te consumir, as empresas, os contratos, os clientes, mas eu aprendi a fazer isso, a respeitar os meus limites e posso dizer que entrei talvez nas fases mais produtivas, né? Acho que hoje em dia, em 8 horas, eu entrego mais do que eu entregava quando trabalhava 11, 12 horas por dia. E encerramento ou evolução dessa fase lá do ISIS, né? Me conta como essa etapa da sua vida profissional terminou, evoluiu, se transformou. Eu, na verdade, eu saí, então houve esse momento, a sociedade ali, nós éramos em 4, né, que fazemos parte dessa diretoria executiva, ela começou a se desestruturar, e aí eu também sentia que os rumos que a organização estava tomando em termos de valores, em termos de pressão e tal, não eram valores que condiziam com os meus, então achei que o melhor para mim foi sair. Na época, assim, eu estava em termos acadêmicos já começando o meu mestrado, que também estava trazendo né, uma outra visão ali de profissão, de mundo. Eu daí fui trabalhar com a Recicleiros, né, então eu já tinha muito contato com os dois sócios da Recicleiros, que eram o Rafael e o Eric, e na verdade antes de sair do ISIS, eu já comecei a prestar alguns serviços ali com a Recicleiros, e aí quando eu saí, foi também um caminho natural ali de assumir mais responsabilidades e mais trabalhos com eles, então acho que esse foi o processo. Mas eu também, né, assim, acho que isso foi 2018 e tal, e eu sabia também que a Recicleiros e o mestrado não iam ser aquilo né, que eu gostaria de fazer. Então, mas foi o período ali de 2018 a 2020 para eu ir amadurecendo também o passo de ter a minha própria consultoria e de abrir a minha própria consultoria. Então, acho que de certa medida também foi essa evolução. E eu sabia que o conhecimento, por exemplo, que eu tinha adquirido de desenvolver projeto, fazer proposta técnica e comercial, quando eu estava no ISIS, isso ia ser muito importante para ter a minha própria consultoria. E se eu pudesse escolher apenas uma história dessa fase para representar quem você está se tornando, qual seria, né? Teve um projeto com uma cooperativa de catadores em Itumbiara, em Goiás, que era um projeto do Instituto Camargo Correia, e, enfim, eles já tinham identificado essa cooperativa lá no território, eles queriam investir nessa cooperativa e tal, e era uma cooperativa que também recebia alguns investimentos de uma outra indústria alimentícia local, né? Agora me fugiu o nome, mas era uma indústria grande na cidade e tal. Só que quando a gente chegou lá, né, a gente era uma cooperativa, na verdade eram 3 pessoas, um casal e mais uma pessoa trabalhando. E, e essa outra indústria, ela tinha uma visão muito de filantropia, assim, né? Então ela queria construir uma casa para esse casal que era o presidente e a presidenta da associação.
E nada contra, né, dar casa para pessoas em situação de vulnerabilidade, mas assim, dentro do contexto do projeto social, a gente acreditava que aquilo ia trabalhar contra a autonomia do grupo, né, porque ia dar muito poder para esse casal, e no fundo o que a gente queria era que essa associação de 3 pessoas se tornasse de fato, né, um grupo com mais pessoas, com mais, né, catadores, etc. E, né, você dá uma casa para para esses dois, reforçaria um pouco esse ponto e dificultaria a entrada de novas pessoas, né? Então ao que a gente chegou, a gente teve um pouco que conversar isso com essa outra empresa que assim nem era, a gente não tinha uma relação com eles, a gente era contratado pelo Instituto Camargo Correia, mas a ideia é que o Instituto e essa empresa fossem parceiros no apoio a essa associação de catadores, e aí a gente acabou precisando né, ter que intervir, trazer um pouco essa visão. Eu acho que muito do que diz isso era também a visão de uma desconstrução de uma visão muito filantrópica e assistencialista para uma visão de, olha, a gente quer construir e fortalecer empreendedores sociais, né? E fortalecer uma estrutura que vai gerar trabalho e renda, que vai, né, coletar materiais, que vai, né, enfim, trazer outras pessoas em situação de vulnerabilidade e tal, mas com o olhar mesmo de um investimento social que, né, é diferente de uma visão da filantropia, mas ia construir um grupo que, com o passar do tempo, ia ter sua autonomia e conseguir alçar voos maiores. Eu acho que a gente teve um bom sucesso assim nesse trabalho. Quando a gente saiu de lá, eles já eram um grupo de 12 pessoas, fortaleceram a parceria com a prefeitura, prestavam serviços para algumas organizações do município, aumentaram bastante, né, o nível de renda que eles tinham, né? Então, eu acho que essa foi uma história de sucesso e de ajudar também a empresa a sair de uma visão de filantropia para uma visão mais de investimento social e de conexão com o negócio. E uma coisa que foi legal também que a gente, por exemplo, mostrou para essa indústria, né, que uma forma que eles poderiam ajudar muito o grupo era destinando os materiais recicláveis da própria fábrica deles para os catadores, ensinando eles como prestar um bom serviço, né, como garantir que os materiais não iam se acumular, e aí com isso eles também puderam aprender a, a atender outras indústrias e outras grandes empresas da região. E aí a gente mostrou para aquela empresa como assim, né? Então, às vezes mais do que colocar um dinheiro e oferecer uma casa, mas se você conecta isso com uma demanda que era do negócio deles, né? Que eles tinham que destinar esses materiais recicláveis e poderiam fazer isso junto àquela cooperativa, ao projeto social, então que isso ia trazer um ganho, né? E aí, qual foi a maior lição que você leva dessa época para a sua prática atual? Seja qual for o seu nicho, né? Eu acho que foi talvez a lição de foco em cliente, né? Então acho que dentro do ISA a gente sempre procurou fazer um bom atendimento, assim, de respostas rápidas, né? Um atendimento com qualidade. A gente também procurava ter uma posição assim isenta, entre aspas, porque dentro desse campo, algumas organizações, às vezes, elas tomam muito partido ou da empresa ou muito partido das comunidades, né? E a gente sabia que o nosso papel, no fundo, era equilibrar e criar um pouco as pontes entre esses universos diferentes para que os projetos sociais pudessem andar, pudessem avançar. Mas é isso, assim, acho que qualidade de atendimento ao cliente, ter uma escuta apurada, né, entender o que realmente era a dor do cliente. Então, às vezes, o cliente chegava, a gente está querendo fazer um investimento aqui nesse território, nesse grupo e tal, tal, tal. E a gente, não, tá bom, mas por que vocês escolheram esse grupo? Por que esse território? Qual que é a importância do território para o negócio? Como é que isso se vincula com a estratégia da empresa e tal, tal, tal. E muitas vezes, então, para desconstruir uma ideia inicial e construir um projeto que fosse mais assertivo, que fosse mais dentro daquilo que o cliente de fato precisava e conectado ao negócio, conectado ao dia a dia, conectado à operação. Então, acho que foi isso. E aí, essa questão de acho que atendimento ao cliente rápido também, respostas ágeis, né? Então, o cliente te pede uma coisa,
você manda o mais rápido possível, né? Então, um nível de qualidade ali, acho que esse talvez foi o meu maior aprendizado.